Segunda sessão. A análise do comportamento. Capítulo 4. Reflexos condicionados ou não. O homem-máquina. O comportamento é uma característica primordial dos seres vivos. Quase o identificamos com a vida propriamente dita. Qualquer coisa que se mova é tida como viva, especialmente quando o movimento tem direção ou age para alterar o ambiente. O movimento acrescenta verossimilhança a qualquer modelo de um organismo. O fantoche começa a viver quando se move, e ídolos que se movam ou lancem fumaça infundem mais pasmo. Automatos e outras criaturas mecânicas nos entretêm só porque se movem. E há certo significado na etimologia do desenho animado. As máquinas parecem viver simplesmente porque se movem. É lendária a fascinação pelas escavadeiras mecânicas. Máquinas menos familiares podem parecer realmente assustadoras. Sabemos que somente os povos primitivos confundem-nas, hoje em dia, com criaturas vivas, mas houve tempo em que elas eram estranhas para qualquer um. Quando Wordsworth e Coleridge certa vez passavam por um engenho a vapor, Wordsworth comentou que era quase impossível evitar a impressão de vida e volição. Sim, disse Coleridge, é um gigante com uma ideia fixa. Foi um brinquedo mecânico que imitava o comportamento humano que levou à teoria do que atualmente chamamos ação reflexa. Na primeira metade do século XVII, certas figuras que se moviam foram instaladas em jardins públicos e privados, como meios de divertimento. Eram operadas hidraulicamente. Uma jovem passeando por um jardim poderia pisar sobre uma pequena plataforma oculta. Isto abriria uma válvula por onde entraria água em um pistão, e uma figura assustadora poderia saltar dos arbustos para amedrontá-la. René Descartes sabia como esses mecanismos funcionavam, e sabia também o quanto se pareciam com criaturas vivas. Considerou a possibilidade de usar o sistema hidráulico para explicar também o funcionamento dos seres animados. O músculo aumenta de volume quando move uma perna, talvez seja inflado por fluido vindo do cérebro através dos nervos. Os nervos que se estendem da superfície do corpo ao cérebro podem ser os fios que abrem as válvulas. Descartes não afirmou que o organismo humano funciona sempre desta maneira. Defendia a explicação principalmente para os animais, mas reservou uma esfera de ação para a alma racional, talvez sob pressão religiosa. Contudo, não muito tempo depois foi dado o passo seguinte, com a doutrina completa do homem-máquina. A doutrina não deveu sua popularidade à plausibilidade. Não havia apoio digno de confiança para a teoria de Descartes, mas ante as chocantes implicações teóricas e metafísicas. De lá para cá duas coisas aconteceram. As máquinas tomaram-se mais parecidas com criaturas vivas, e os organismos vivos têm sido encarados cada vez mais como máquinas. As máquinas contemporâneas não são apenas mais complexas, mas são deliberadamente preparadas para operar de modo muito semelhante ao comportamento humano. Engenhos, quase humanos, fazem parte de nossa experiência diária. Portas que nos veem chegar e abrem-se para que passemos. Elevadores que memorizam nossas ordens e param no andar certo. Mãos mecânicas que retiram itens imperfeitos em uma linha de montagem. Outras que escrevem mensagens bastante legíveis. Calculadoras mecânicas ou elétricas que resolvem equações muito difíceis ou muito demoradas para os matemáticos. Em resumo, o homem criou a máquina à sua própria imagem. E como resultado, os organismos vivos perderam algo de sua singularidade. Ficamos muito menos assustados com as máquinas que os nossos ancestrais, e menos inclinados a atribuir ao gigante sequer uma ideia fixa. Ao mesmo tempo, descobrimos mais sobre como funciona o organismo vivo, e somos mais capazes de reconhecer as propriedades que tem em comum com as máquinas. A ação reflexa Descartes deu um passo importante ao sugerir que parte da espontaneidade das criaturas vivas era apenas aparente, e que, às vezes, o comportamento podia ser iniciado por uma ação externa. A primeira grande prova de que ele havia imaginado corretamente a possibilidade de um controle externo surgiu 2 séculos mais tarde com a descoberta de que a cauda de uma salamandra, quando uma parte fosse tocada ou perfurada, mover-se-ia mesmo que a cauda já tivesse sido cortada do corpo. Fatos desta ordem são hoje corriqueiros, e há muito adaptamo-nos às crenças para que deles dessemos conta. Ao tempo da descoberta, contudo, houve grande agitação. Viu-se nisso uma injúria às teorias predominantes da responsabilidade dos agentes internos pelo comportamento. Se o movimento da cauda amputada podia ser controlado por forças externas, seria este comportamento de natureza diferente quando efetuado pela salamandra intacta? Se não, o que dizer das causas internas usadas até então para explicá-lo? Como resposta sugeriu-se seriamente que a vontade deveria coexistir com o corpo, e que alguma parte dela ainda estaria investida na parte amputada.
Mas o fato de que se tinha identificado um evento externo que poderia substituir, como na arrojada hipótese de Descartes, a explicação interior permaneceu. O agente externo veio a ser denominado estímulo. O comportamento por ele controlado denominou-se resposta. Juntos compreendem o que foi chamado um reflexo, segundo a teoria de que os distúrbios causados pelos estímulos passavam pelo sistema nervoso central e eram refletidos, outra vez, para os músculos. Cedo verificou-se que causas externas semelhantes podem ser demonstradas no comportamento de grandes porções do organismo, por exemplo, no corpo de uma rã, um gato ou um cão em que a corda espinhal tenha sido seccionada na base do crânio. Logo reconheceram-se reflexos que incluem partes do cérebro, e agora é de conhecimento comum que no organismo intacto diversas espécies de estimulações levam a reações quase inevitáveis da mesma natureza reflexa. Muitas características desta relação foram estudadas quantitativamente. O tempo que decorre entre o estímulo e a resposta, a latência, tem sido medido com precisão. A magnitude da resposta vem sendo estudada como função da intensidade do estímulo. Descobriram-se outras condições do organismo que são importantes para uma descrição completa. Por exemplo, pode haver fadiga, em um reflexo pela repetição rápida da eliciação. O reflexo foi a princípio estreitamente identificado com eventos neurais hipotéticos no assim chamado arco reflexo. A divisão cirúrgica do organismo foi uma útil ponta de lança, pois fornece método simples e eloquente para a análise do comportamento. Mas a análise cirúrgica deixou de ser necessária logo que foi entendido o princípio do estímulo total do organismo. Não era isto que esperavam os primeiros investigadores. Vemos agora que o princípio do reflexo ficou sobrecarregado. A entusiasmante descoberta do estímulo levou a exageros. Não é nem plausível nem aconselhável conceber o organismo como um complicado João Minhoca, com um vasto repertório de truques, cada qual posto em movimento pelo cordel apropriado. A maior parte do comportamento do organismo intacto não está sob este tipo de controle primário. O ambiente afeta o organismo de várias maneiras que não podem ser convenientemente classificadas como estímulos, e mesmo no campo da estimulação, apenas uma parte das forças que agem sobre o organismo eliciam respostas no modo invariável da ação reflexa. Ignorar inteiramente o princípio do reflexo, entretanto, seria igualmente desarrazoado. Reflexos condicionados. O reflexo tomou-se um instrumento mais importante para a análise, quando se demonstrou que novas relações entre estímulos e respostas podem ser estabelecidas durante a vida do indivíduo, através de um processo primeiro estudado pelo fisiólogo russo I.P. Pavlov. H.G. Wells certa vez comparou Pavlov a outro de seus contemporâneos ilustres, George B. Marshall. Considerou a importância relativa para a sociedade do tranquilo trabalhador de laboratório e do habilidoso publicista, e expressou sua opinião descrevendo uma situação hipotética. Se os dois homens estivessem se afogando, e só houvesse um salva-vidas, escolheria Pavlov. Evidentemente isto não agradou a Shaw, que, depois do que parece ter sido uma rápida olhada nos trabalhos de Pavlov, vingou-se. Seu livro, Aventuras de uma Negrinha à Procura de Deus, descreve as experiências de uma menina em uma selva de ideias. A selva é habitada por muitos profetas, alguns antigos e outros bem modernos, como um velho míope, que tem uma estreita semelhança com Pavlov. A negrinha encontra Pavlov logo após ter se assustado, com o rugido amedrontador do profeta Mica. Recompõe-se no meio da fuga e exclama: "Por que estou fugindo? Não tenho medo deste bom velho. Teus temores e tuas esperanças são apenas fantasias", disse uma voz próxima a ela, vinda de um velhinho muito míope e de óculos, sentado sobre um tronco nodoso. Ao fugir você está agindo por um reflexo condicionado. É muito simples. Vivendo entre leões, você, em sua infância, associou o som de um rugido ao perigo de morte. Daí sua fuga precipitada quando aquele supersticioso e velho asno gritou com você. Esta notável descoberta custou-me 25 anos de pesquisa devotada, durante os quais cortei os cérebros de inúmeros cães e observei o cuspo deles, fazendo cavidades em suas faces para que salivassem por ali em vez de através da língua. O mundo científico em peso prostra-se aos meus pés, admirando minha obra colossal, e agradecendo a luz que lancei sobre os grandes problemas da conduta humana. Por que você não me perguntou? Disse a negrinha. Eu poderia contar-lhe em 25 segundos, sem maltratar aqueles pobres cães. Sua ignorância e sua presunção são inauditas, disse o velho míope. É claro que o fato era do conhecimento de qualquer criança, mas nunca tinha sido provado experimentalmente no laboratório, e não era conhecido cientificamente. Chegou a mim como uma conjectura disforme, transformei-o em ciência.
Você alguma vez já conduziu um experimento? Muitas, disse a menina. Vou fazer um agora. Você sabe onde está sentado? Estou sentado sobre um tronco encanecido pela idade e com uma superfície enrugada pouco confortável. E engano seu, disse a menina. Você está sentado sobre um crocodilo adormecido. Com um grito que faria inveja ao próprio Mika, o míope levantou-se e fugiu espavorido, subindo a uma árvore vizinha com uma agilidade felina nada própria de um cavalheiro na sua idade. Volte aqui, disse a menina. Você deveria saber que os crocodilos somente são encontrados nas proximidades dos rios. Eu estava apenas fazendo um experimento. Volte aqui. Mas o velho míope é incapaz de descer, e pede à menina que faça outro experimento. Eu o farei, disse a menina. Há uma cobra na árvore, farejando seu pescoço. O míope estava no chão em um instante. É fácil ver que Shaw aprendeu o espírito de uma ciência do comportamento. Inegavelmente a negrinha era uma boa engenheira de comportamentos. Em 2 exemplos muito claros de controle por estímulos ela induz a respostas precisas o velhote míope, cujo comportamento não exemplifica, como veremos depois, nem reflexos simples, nem condicionados. Mas se o autor está bem a par das potencialidades de um controle prático do comportamento, não é tão forte em teoria, pois a passagem exemplifica um mal-entendido comum a respeito das realizações da ciência. Raras vezes os fatos da ciência são inteiramente desconhecidos, para qualquer criança. O menino que apanha uma bola no ar conhece bastante sobre trajetórias. A ciência pode precisar de muito tempo para calcular a posição da bola em um dado momento, muito mais que o tempo que a criança precisa para calcular, para apanhá-la. Quando o conde Rumford carregava canhões no arsenal militar em Munique, demonstrou que poderia produzir qualquer quantidade desejada de calor sem combustão, e mudou o curso do pensamento científico a respeito das causas do calor, mas não tinha descoberto nada que já não fosse do conhecimento dos selvagens que acendem um fogo com fricção de varetas, ou do homem que esquenta suas mãos em uma fria manhã esfregando-as vigorosamente. A diferença entre uma conjectura informe e um fato científico não está simplesmente na demonstração. Sabe-se há muito que a criança pode chorar antes de ser maltratada, ou que a raposa pode salivar ao ver um cacho de uvas. Aquilo que Pavlov acrescentou será mais bem compreendido se nos detivermos em sua história. Originalmente estava interessado no processo da digestão, e estudou as condições sob as quais os sucos digestivos são secretados. Várias substâncias químicas colocadas na boca, ou quando no estômago, resultam na ação reflexa das glândulas digestivas. O trabalho de Pavlov foi suficientemente excepcional para merecer o prêmio Nobel, mas não estava de modo algum completo. Pavlov continuou preocupado com uma determinada secreção não explicada. Ainda que o alimento posto na boca possa eliciar uma quantidade de saliva, muitas vezes a saliva é abundantemente segregada mesmo quando a boca esteja vazia. Não nos surpreendamos ao saber que isto era denominado de secreção psíquica, e era explicada nos termos que qualquer criança pode entender. Talvez o cão estivesse pensando na comida. Talvez a cena do investigador preparando o próximo experimento lembrasse ao cão o alimento recebido em experimentos anteriores. Mas estas explicações em nada contribuem para levar a imprevisível salivação a enquadrar-se em um relato rigoroso dos fenômenos da digestão. O primeiro passo de Pavlov foi controlar as condições, de maneira a que as secreções psíquicas diminuíssem o mais possível. Planejou uma sala em que o contato entre o cão e o experimentador ficasse reduzido ao mínimo. A sala, tanto quanto possível, estava isenta de estímulos acidentais. O cão não podia ouvir o som dos passos nos quartos vizinhos ou farejar odores chegados casualmente pelo sistema de ventilação. Depois disso, Pavlov construiu uma secreção psíquica, passo a passo. Em vez do estímulo complicado que consistia no experimento, preparar uma seriga ou encher uma vasilha com alimento, introduziu estímulos controláveis que pudessem ser facilmente descritos em termos físicos. Em lugar de ocasiões acidentais nas quais um estímulo poderia preceder ou acompanhar a comida, Pavlov preparou esquemas precisos nos quais os estímulos controláveis e o alimento eram apresentados em determinada ordem. Sem influenciar o cão de nenhuma outra maneira, podia produzir um som e inserir alimento na boca do animal. Deste modo pôde mostrar que o som adquiriu a propriedade de eliciar a secreção, e foi também capaz de estudar o processo pelo qual isto acontece. Uma vez conhecedor deste fato, pôde dar uma explicação satisfatória para toda secreção. Recolocou a psique, da secreção psíquica em determinados fatos objetivos componentes da história recente do organismo. O processo de condicionamento, como foi relatado por Pavlov em seu livro Reflexos Condicionados,
É um processo de substituição de estímulos. Um estímulo antes neutro adquire o poder de eliciar a resposta que originalmente era eliciada por outro estímulo. A mudança ocorre quando o estímulo neutro for seguido, ou reforçado, pelo estímulo efetivo. Pavlov estudou o efeito do intervalo de tempo que decorre entre o estímulo e o reforço. Investigou até onde as várias propriedades dos estímulos podem adquirir controle. Estudou também o processo inverso pelo qual o estímulo condicionado perde seu poder de evocar a resposta quando deixa de ser reforçado, processo que chamou de extinção. As propriedades quantitativas que descobriu não são de maneira alguma conhecidas de qualquer criança, e são importantes. A utilização eficaz dos reflexos condicionados no controle prático do comportamento geralmente requer informações quantitativas. Uma teoria satisfatória faz as mesmas exigências. Não possuindo explicações imaginárias, por exemplo, não podemos estar certos de que um evento do tipo secreção psíquica não seja responsável pelo que estamos estudando, até que possamos prever a quantidade exata de secreção em qualquer momento determinado. Somente uma descrição quantitativa nos dará certeza de que não há um processo mental adicional pelo qual o cão associa o som à ideia de alimento, ou pelo qual salive porque espera que o alimento apareça. Pavlov pôde dispensar conceitos deste tipo apenas quando obteve uma descrição quantitativa completa da salivação em termos de estímulos, respostas e história de condicionamento. Pavlov, como fisiólogo, interessava-se em saber como o estímulo se convertia em processos neurais, como outros processos levavam o efeito, através do sistema nervoso, às glândulas e aos músculos. O subtítulo de seu livro é uma investigação da atividade fisiológica do córtex cerebral. A atividade fisiológica era ilativa. Contudo, podemos supor que processos comparáveis poderão finalmente ser descritos em termos apropriados a eventos neurais. Tal descrição virá preencher intervalos temporais e espaciais entre as primeiras investigações históricas do condicionamento e os resultados atuais. Este relato adicional será importante para a integração do conhecimento científico, mas não tornará a relação entre estímulo e resposta mais ordenada ou mais útil à previsão e ao controle do comportamento. A obra de Pavlov foi a descoberta, não do processo neural, mas de relações quantitativas importantes que nos permitem, independentemente de hipóteses neurológicas, fazer uma descrição direta do comportamento no campo do reflexo condicionado. O valor de sobrevivência dos reflexos. Os reflexos relacionam-se intimamente com o bem-estar do organismo. O processo da digestão não pode continuar se certas secreções não começarem a correr quando determinados tipos de alimentos chegam ao estômago. O comportamento reflexo que envolve o meio ambiente externo é também da mesma maneira importante. Se um cão machucar a pata pisando em um objeto cortante, é importante que a perna possa ser rapidamente flexionada para que o pé seja retirado. A chamada flexão reflexa é responsável por isso. Igualmente, é importante que a poeira que porventura entre no olho seja retirada por uma abundante secreção de lágrimas, que um objeto rapidamente movido contra o olho seja evitado pelo pestanejar, e assim por diante. Estas vantagens biológicas explicam certos reflexos em um sentido evolutivo. Os indivíduos que provavelmente mais se comportaram de maneira semelhante, presumivelmente tiveram maiores probabilidades de sobreviver e transmitir a característica adaptativa à prole. O processo de condicionamento também tem valor de sobrevivência. Como o ambiente muda de geração para geração, mais o ambiente externo que o interno, respostas reflexas apropriadas não se podem desenvolver sempre como mecanismos herdados. Assim, um organismo pode estar preparado para secretar saliva, quando certas substâncias químicas estimulam sua boca, mas não pode adquirir a vantagem adicional de salivar antes que o alimento seja realmente degustado, sem que a aparência física dos alimentos permaneça a mesma de ambiente para ambiente e de tempos a tempos. Desde que a natureza não pode prever, por assim dizer, que um objeto com uma aparência particular será comestível, só o processo evolutivo pode fornecer um mecanismo pelo qual o indivíduo possa adquirir respostas a configurações particulares de um dado ambiente, depois de terem sido encontradas. Onde o comportamento herdado é insuficiente, a mutabilidade herdada do processo de condicionamento desempenha seu papel. Não se conclui que todo reflexo condicionado tenha valor de sobrevivência. O mecanismo pode funcionar ao contrário.
Certos pares de estímulos, como a aparência e o gosto do alimento, podem ocorrer juntamente de um modo persistente que seja importante para o indivíduo durante toda a sua vida, mas não há nenhuma garantia de que não ocorra condicionamento quando o emparelhamento de estímulos for temporário ou acidental. Muitas superstições dão exemplos de respostas condicionadas por contingências acidentais. Este comportamento se deve a uma associação real de estímulos, mas o reflexo condicionado resultante não é útil. Damos a alguns desses reflexos a denominação de irracionais. Uma criança atacada por um cão pode vir a temer todos os cães. O estímulo visual proporcionado pelo cão ficou associado com a amedrontadora estimulação do ataque físico, mas esta associação não acontece com todos os cães. Quando posteriormente a resposta é eliciada ante a visão de um cão inofensivo, não tem função útil. Não obstante, deve-se a um processo que provou sua utilidade em situação anterior. Todos somos afetados por este desvio de processo evolutivo quando apresentamos respostas estereotipadas. O comportamento agressivo apropriado à visão de alguém que detestamos pode ser eliciado por outras pessoas parecidas, vestindo o mesmo tipo de roupas, etc. Efeitos menores do mesmo tipo causam menos problemas. Uma reação nostálgica a uma canção que foi popular durante um velho caso de amor é uma resposta condicionada originada por uma associação acidental de estímulos. Mas a isso não chamamos de supersticioso ou irracional. O âmbito dos reflexos condicionados, mesmo ampliando enormemente a esfera de ação dos estímulos eliciadores. O processo de condicionamento não abrange todo o comportamento do organismo controlado por esses estímulos. De acordo com a fórmula da substituição de estímulos, precisamos eliciar uma resposta antes de condicioná-la. De start, todos os reflexos condicionados baseiam-se em reflexos incondicionados. Mas já vimos que as respostas reflexas são apenas uma parte do comportamento total do organismo. O condicionamento proporciona novos estímulos controladores, mas não pode acrescentar novas respostas. Assim, ao usar o princípio, não estamos presos a uma teoria de reflexos condicionados para todo o comportamento. O uso dos reflexos condicionados no controle prático do comportamento dá uma boa medida de seu campo de ação. Os reflexos relativos à economia interna do organismo raramente são de importância prática para outras pessoas, mas pode haver ocasiões em que estejamos interessados em fazer alguém ruborizar-se, ou rir, ou chorar, e então recorremos a estímulos condicionados ou incondicionados. É frequentemente intenção da literatura promover comportamentos desta maneira. O drama de derramar lágrimas tem um sentido literal. Muitos efeitos mais sutis são semelhantes. É importante ao entender o efeito de um poema notar que respostas condicionadas podem ser eliciadas por estímulos verbais como morte, amor, tristeza, etc., o que é muito diferente do efeito causado por um trecho de prosa com o mesmo significado que o poema. Os efeitos emocionais de música e de pintura são em grande parte condicionados. Também usamos o processo para dispor o controle do comportamento em ocasiões futuras. Na educação patriótica e religiosa, por exemplo, as respostas emocionais a bandeiras, insígnias, símbolos e rituais estão condicionadas de modo que estes estímulos sejam eficazes em ocasiões futuras. Uma das curas comumente propostas para o fumar ou beber excessivo consiste em adicionar substâncias que induzam a náuseas, indisposições e outras consequências da bebida ou do fumo. Quando mais tarde a bebida ou o fumo forem vistos ou provados, respostas semelhantes são eliciadas como resultado do condicionamento. Estas respostas podem competir com o comportamento de beber ou fumar, como que lhes tirando toda a graça. Um condicionamento desta espécie consiste no tratamento de um sintoma, e não da causa, mas isto ajuda o paciente a parar de beber ou fumar por outras razões. Treinar um soldado é em parte condicionar respostas emocionais. Se retratos do inimigo, sua bandeira, etc., forem associados a histórias ou fotografias de atrocidades, uma reação agressiva semelhante provavelmente ocorrerá quando o inimigo for encontrado. As reações favoráveis são obtidas em geral da mesma maneira. Respostas a alimentos apetecíveis são facilmente transferidos para outros objetos. Assim como detestamos a bebida ou o fumo que nos deixam doentes, também gostamos dos estímulos que acompanham alimentos agradáveis. O vendedor bem-sucedido é aquele que paga bebidas ao seu cliente ou convida-o para jantar. O vendedor não está apenas interessado nas reações gástricas, mas sim na predisposição favorável do cliente a seu respeito e com relação a seu produto. Esta predisposição, como veremos mais tarde, também decorre da associação de estímulos.
O churrasco grátis em um comício político tem um efeito semelhante. Da mesma forma, os confeitos que o pediatra dá ao seu jovem paciente. Mostrou-se experimentalmente que muita gente começa a gostar de música moderna se a ouve enquanto come. Entre os judeus, quando a criança começa a aprender a ler, beija uma página sobre a qual uma gota de mel foi depositada. O importante não é que posteriormente ela vá salivar sempre que vir um livro, mas que terá uma predisposição favorável aos livros. Nem todos os reforços que estabelecem predisposições desta espécie são gastronômicos. Como os publicitários bem o sabem, as respostas e as atitudes eliciadas por lindas garotas, bebês e cenas agradáveis podem ser transferidas para marcas, produtos, estampas de produtos, e assim por diante. Algumas vezes estamos interessados em induzir a uma resposta emocional que vá contra outra ou equilibre seu efeito. O dentista, por exemplo, encontra-se diante de um problema prático que consiste em ter de recorrer a estímulos dolorosos. Estes estão relacionados a estímulos fornecidos pela sala de espera, à cadeira de dentista, aos instrumentos, ao som do motor, que finalmente eliciam uma variedade de reações emocionais. Algumas destas classificamos, desse modo, de ansiedade. Um bonito livro de estampas na sala de espera pode eliciar respostas incompatíveis com a ansiedade, e que até certo ponto a cansem. Este efeito momentâneo exemplifica o uso de estímulos já antes condicionados. O efeito educacional do livro ao criar uma atitude menos desfavorável ao dentista exemplifica o uso de condicionamento no controle do comportamento. Flores e músicas nos velórios e enterros têm um efeito imediato que se contrapõe às reações eliciadas por um corpo sem vida, e através do processo de condicionamento, criam uma predisposição mais favorável no futuro para com as práticas funerárias. Outro problema prático comum é o de eliminar respostas condicionadas. Por exemplo, podemos querer reduzir as reações de medo eliciadas por pessoas e animais, incursões aéreas ou combates militares. Seguindo os métodos do experimento com reflexo condicionado, apresentamos um estímulo condicionado e omitimos o estímulo reforçador responsável pelo seu efeito. Um passo decisivo no tratamento da gagueira, por exemplo, é a extinção de reações de ansiedade ou embaraço geradas por pessoas irresponsáveis que riram do gago ou foram impacientes com ele. Uma técnica bastante comum é encorajá-lo a falar a todos que encontre. As respostas funcionais de embaraço e ansiedade geralmente são condicionadas na primeira infância. Se o adulto gago não é muito caçoado, as respostas podem se extinguir. A terapia consiste apenas no encorajamento da conversação de modo que o estímulo, assim automaticamente gerado, possa ocorrer sem ser reforçado. Se o estímulo condicionado elicia respostas muito fortes, pode ser necessário apresentá-lo em doses gradativas. Se a uma criança que foi assustada por um cão se der um cãozinho, a semelhança entre o animalzinho e o cão assustador não é tão grande a ponto de eliciar uma resposta de medo condicionada muito forte. Qualquer resposta pouco intensa que possa surgir se extingue. Como o cãozinho cresce, assemelhando-se gradativamente ao animal que ocasionou o medo, a extinção vai se processando por etapas. Às vezes se usa uma técnica semelhante na redução de reações emocionais excessivas a bombardeios aéreos, combates e condições traumáticas semelhantes. A extinção começa com estímulos que eram a princípio apenas um pouco perturbadores, ruídos vagos, sirenes fracas ou sons distantes de bombas explodindo. Apresentam-se os estímulos visuais em filmes, sem os sons que os acompanham no combate real. À medida que a extinção ocorre, a semelhança com estímulos verdadeiros aumenta. Finalmente, se o tratamento for bem-sucedido, nenhuma ou quase nenhuma resposta será iniciada pelos estímulos reais.